Bom dia, pessoal! Vamos para a aula número 10, capítulo 9, como usar a vontade. Para iniciar o processo científico do enriquecimento, você não deve aplicar sua força de vontade em coisa alguma que esteja fora de si mesmo. De qualquer modo, você não tem mesmo o direito de fazer isso. É errado aplicar a nossa força de vontade a outras pessoas para que elas façam o que queremos. A coerção mental é tão flagrantemente errada quanto a coerção física. Se a coerção física reduz as pessoas à escravidão, a coerção mental surte o mesmo efeito, diferindo apenas no método. Se tirar alguma coisa de outra pessoa à força é roubo, tirar algo por meio da força mental é roubo também. Não há nenhuma diferença. Não temos o direito de usar nossa força de vontade sobre outra pessoa, nem para o bem dessa pessoa, pois não sabemos o que é bom para ela. Aqui ele está nos alertando para que a gente não use a nossa força de vontade sobre as pessoas, sobre as coisas e sobre as situações. Por que ele está falando sobre isso? Quando nós temos este tipo de atitude de querer mudar as pessoas, de querer mudar as situações, de querer que as coisas fora de mim sejam diferentes, no sentido de atuar sobre coisas externas a mim mesmo, a mim mesma, eu estou na percepção limitada das coisas. Eu estou fora da percepção de que tudo é espiritual, de que tudo é permeado pela substância informe. Não está no nosso poder mudar as coisas a partir do externo. Tudo só pode ser mudado a partir de dentro de você. Quando você muda, as pessoas mudam com você. Quando você muda, as situações fora de você mudarão. As coisas que você deseja começarão a chegar até você. A ciência do enriquecimento não exige aplicação de força de nenhum tipo. Ele está falando sobre o que eu acabei de dizer, neste parágrafo. A ciência do enriquecimento que ele está ensinando aqui no livro não tem nada a ver com mudar algo fora de você. A única mudança necessária para que você alcance tudo aquilo que você deseja é a mudança interna, é a reforma íntima, é uma reforma da sua presença, uma reforma da sua percepção, da sua visão de mundo. É uma reforma interna, é uma mudança interna. Não há nenhuma necessidade disso. Na verdade, qualquer tentativa de impor sua vontade a outras pessoas tende a anular o seu propósito. Você não tende a aplicar sua força de vontade às coisas para que elas cheguem às suas mãos. As coisas que estão fora de você são apenas manifestações daquilo que está dentro de você. Então, por uma questão de conceito, não faz sentido você querer mudar o que está fora. Você precisa mudar o que está dentro de você. Porque aquilo que está dentro de você é a causa do que está fora de você. Isso seria simplesmente uma tentativa de coerção contra Deus e seria algo tolo, inútil e irreverente. Não precisamos obrigar Deus a nos dar coisas boas, assim como não usamos nossa força de vontade para que o sol se levante todos os dias. Não precisamos usar nossa força de vontade para conquistar uma divindade hostil, nem organizar forças obstinadas e rebeldes para reforçar nosso pedido. A substância é nossa amiga e está mais ansiosa para nos dar o que desejamos do que estamos ansiosos para receber. Para ficar rico, tudo o que você tem a fazer é aplicar a força de vontade em si mesmo. Aqui ele está nos explicando que não faz sentido você tentar exercer uma força de vontade em cima daquilo que está fora de você, em cima da vontade de Deus
em cima daquilo que você considera que Deus está manifestando na sua vida. Não faz sentido nenhum você exercer uma força de vontade sobre qualquer coisa fora de você. Porque você agora, agora você está aqui fazendo esse curso e você entende que todo o reino de Deus está dentro de você. Todo o poder está dentro de você. Tudo que vem para o seu mundo externo, tudo que vem para a sua manifestação física é aquilo que está dentro de você. Então não faz sentido, porque a substância informe, que é Deus, substância informe é uma maneira que o autor chama Deus, ela está a nosso favor, ela é a nossa vida, ela é o nosso próprio espírito e ela está dentro de nós, dentro da nossa consciência. Então não há necessidade alguma de você exercer força de vontade para alterar nada que esteja fora de você. Tudo ocorre a partir de dentro para fora. Quando você souber o que deve pensar e fazer, tende a usar sua vontade para se obrigar a pensar nas coisas certas e agir corretamente. Esse é o uso legítimo da vontade para conseguir o que se deseja, e ela deve ser usada para se manter no caminho certo. Use sua vontade para manter seu pensamento e dirigir suas ações do modo certo. Então ele está dizendo que existe uma aplicação correta da sua vontade e ela deve ser usada no sentido de manter o seu pensamento na direção correta, no sentido de manter as suas ações na direção correta, para que você haja do modo certo e pense do modo certo. Não tente projetar no espaço sua vontade, seus pensamentos ou sua mente, nem atuar sobre coisas ou pessoas. Aqui ele está dizendo para que a gente mantenha sob controle da consciência os seus pensamentos, os nossos pensamentos, para que você controle onde você está pondo a sua atenção, onde você está pondo o seu foco, para que a gente não caia nas armadilhas da vida material, as notícias ruins, as pessoas que só falam de coisas negativas. Então aqui ele está nos chamando a atenção para que a gente coloque a nossa força de vontade no sentido de não nos prendermos a assuntos que não são dos nossos interesses, assuntos que a gente não quer ver manifestado na nossa vida externa. Mantenha sua mente em casa, ou seja, no presente, Ela pode realizar mais em você aí do que em qualquer outro lugar. Gente, esse parágrafo aqui é tudo, hein? Ele está dizendo pra gente que você tem que se manter no agora. O que quer dizer mantenha sua mente em casa? Qual é a casa da sua mente aqui nessa dimensão? É o seu corpo, E o seu corpo está onde? Seu corpo está no presente. Seu corpo não está lá no passado. Seu corpo não está lá no futuro. Seu corpo está aqui, agora. Você tem que manter a sua mente aqui, no que você está fazendo neste exato momento. Use a mente para formar uma imagem do que deseja e para manter essa visão com fé e propósito. E use sua vontade para manter a mente trabalhando do modo certo. Quanto mais constantes e contínuos forem sua fé e seu propósito, mais rapidamente você enriquecerá, porque sua vontade fará somente impressões positivas na substância e você não as neutralizará nem as apagará com impressões negativas. A imagem de seus desejos, mantida com fé e propósito, é apanhada pela informe e a penetra até enormes distâncias, em toda a extensão do universo, sem dúvida. À medida que essas impressões se espalham, todas as coisas começam a se movimentar para a sua realização. Aqui ele está mais uma vez nos dizendo que quando a gente mantém o foco numa direção e numa qualidade de pensamentos, vamos mencionar aqui os pensamentos positivos, Quando você mantém os seus pensamentos, a sua conversa interna, numa direção positiva, numa direção melhor, isso com o tempo vai gerar uma energia que vai ser impressa. Isso com o tempo será impresso na substância informe. Deus vai receber os seus pedidos. Deus receberá essa percepção sua, daquilo que você quer, e ele vai começar a trazer eventos e situações que culminarão na manifestação disso na sua vida. Cada coisa viva, cada coisa inanimada e as coisas ainda não criadas
são acionadas para provocar a criação daquilo que você deseja. Toda a força começa a ser aplicada naquela direção. Todas as coisas começam a caminhar para você. As mentes das pessoas por toda parte são influenciadas para fazer o necessário a fim de atender seus desejos e inconscientemente elas trabalham para você. Ele está mencionando uma coisa muito importante. Nós temos que entender que a substância informe permeia tudo, todas as coisas, todas as pessoas. Deus é onisciente, Deus é onipresente. E quando você entende esse processo criativo, que você tem uma parte nisso, né? Que é imprimir desejos, necessidades particulares como indivíduo que você entende que você não precisa forçar nada. A substância informe, onde você imprimiu o seu desejo, o seu sonho, ela está presente em todas as coisas. Então, a partir do momento que ela recebe essa impressão do objeto do seu desejo, ela já está presente em tudo. Então, ela vai organizar os eventos de forma que isso chegue até você. Então, você não tem que se preocupar, você não precisa ficar em dúvida, desde que você entenda a natureza da substância informe. Ela está presente em tudo, você não precisa se preocupar como que isso vai chegar até você, tá bom? Mas você pode verificar tudo isso ao tentar uma impressão negativa na substância informe. A dúvida ou a descrença certamente iniciarão um movimento para longe de você, do mesmo modo que a fé e o propósito dão início ao movimento em sua direção. Por não compreender isso, muita gente que tenta usar a ciência mental para enriquecer fracassa. Todos os instantes que você passa dando atenção a dúvidas e temores, cada hora que você passa cedendo à preocupação, cada hora em que sua alma é possuída pela descrença, tudo isso determina uma corrente que se afasta de você dentro do domínio da substância inteligente. Todas as promessas estão naqueles que acreditam e somente neles. Observe como Jesus insistia nessa questão de fé e agora você sabe por quê. Quando a gente acredita em algo, gente, nós estamos enviando, acumulando a nossa própria energia, o nosso próprio espírito está ali, naquilo que a gente acredita. Então, conforme vai passando o tempo, porque aqui nessa dimensão nós estamos sujeitos ao tempo, né? Essa nossa parte humana, você vai acumulando energia e força em torno daquele objeto de desejo, em torno daquela ideia que você formou aqui na sua mente. Então, quanto mais você acredita, mais tranquilo você fica. Não há por que você ter dúvida, ansiedade e medo de que não aconteça o que você espera. Você fica tranquilo, você fica numa expectativa calma e alegre, porque você sabe que mais cedo ou mais tarde aquilo vai chegar para você. Uma vez que é tão importante acreditar, você deve guardar seus pensamentos. E uma vez que suas crenças serão formadas em grande parte pelas coisas que você observa e nas quais pensa, é importante exercer domínio sobre a sua atenção. Aqui entra a vontade, pois é por meio dela que você determina as coisas nas quais deve fixar sua atenção. Se você quer ficar rico, não deve se ocupar da pobreza. Não se motiva a criação das coisas pensando em seus opostos. Nunca se alcança a saúde estudando a doença e pensando nela. A virtude não é promovida pelo estudo do pecado ou por pensar no pecado. E ninguém jamais ficou rico estudando a pobreza e pensando nela. A medicina, como ciência das doenças, aumentou as doenças. A religião, como ciência do pecado, promoveu o pecado. E a economia, como estudo da pobreza, encherá o mundo de desgraça e privação. Não fale sobre pobreza, não investigue essa temática, não se preocupe com ela, não se importe com suas causas, elas nada têm a ver com você. O que interessa a você é a cura. Não perca tempo com trabalhos caridosos ou movimentos de caridade. Toda caridade tende apenas a perpetuar a desgraça que pretende erradicar. Não estou dizendo que devemos ser insensíveis ou cruéis, recusando-nos a ouvir o apelo dos necessitados.
mas você não deve tentar erradicar a pobreza, recorrendo a meios convencionais. Deixe para trás a pobreza, bem como tudo o que pertence a ela e tenha sucesso. Fique rico é a melhor alternativa para você ajudar os pobres. Você não pode manter a imagem mental que o fará rico se a encher com imagens de pobreza. Não leia livros ou jornais que descrevem em detalhes as desgraças dos favelados, os horrores do trabalho das crianças e assim por diante. Não leia nada que ocupe sua mente com imagens tristes de privação e sofrimento. Este trecho, ele é bem polêmico, eu acho, pra gente, né? Porque nós fomos criados, né? Nós vivemos numa sociedade onde é muito forte essa questão, né? De você fazer doações, de você fazer caridade. E eu entendi aqui o que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, que nós criamos aquilo que nós focamos, aquilo que é dominante na nossa mente, aquilo que é dominante no sentido do que nós sentimos, onde nós nos colocamos internamente, né? Então, se eu sou uma pessoa que está sempre assistindo notícias, telejornais que mostram as tragédias e as misérias do mundo, né? Vai ficar muito difícil eu manter na minha mente a intenção, o desejo de um futuro melhor, de uma vida melhor, né? Eu serei sempre arrastada para baixo pela realidade que me cerca, né? A realidade de tristeza, de dor, de sofrimento. Então, a sua mente não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo, no caso opostas. Você não consegue focar na pobreza e na riqueza ao mesmo tempo. Você não consegue focar na falta e na abundância ao mesmo tempo. Você tem que escolher um dos lados para você focar. A mente não consegue se dividir assim, ela só consegue focar em uma coisa por vez. Então, aqui ele está nos alertando, se você pretende enriquecer, se você pretende colocar este método em prática e que ele funcione, não coloque a sua atenção em coisas que são contrárias a este objetivo. Não se coloque em temas que não tem nada a ver com o que você está se propondo aqui neste curso, que é enriquecer, que é alcançar a abundância. Você não alcança uma coisa focando no seu oposto. Você alcança focando no próprio objeto de desejo, né? Isso ficou bem claro aqui pra gente. Você não ajuda os pobres ao saber dessas coisas. E o vasto conhecimento de como eles vivem não concorre para acabar com a pobreza. O que concorre para acabar com a pobreza não é formar imagens de pobreza na sua mente, mas ajudar a construir imagens de riqueza nas mentes dos pobres. Você não está abandonando os pobres à sua miséria quando não permite que sua mente forme imagens dessa miséria. A pobreza pode ser erradicada não com o aumento do número de pessoas ricas que pensam na pobreza, mas sim aumentando o número de pobres que se propõem a enriquecer por meio da fé. Os pobres não precisam de caridade, mas de inspiração. A caridade só lhes manda um pedaço de pão para mantê-los vivos em sua desgraça, ou proporciona a eles alguma distração para que a esqueçam por 1 ou 2 horas. Mas a inspiração faz com que se ergam de sua miséria. Se você quer ajudar os pobres, demonstre a eles que podem ficar ricos e prove isso ficando rico você mesmo. Aqui tem uma ideia muito inteligente. Realmente não faz sentido nenhum você proporcionar um prato de comida para uma pessoa que está ali em necessidade, né, que está passando fome. Eu acho que é uma das coisas mais tristes, né, que tem, né, gente, a pessoa não ter o que comer, né. Só que assim, claro, numa atitude imediata de você ajudar a pessoa com um prato de comida, matar a fome da pessoa, eu acredito que sim, que seja super válido se você tem ali condições de fazer isso, né? Mas ele está aqui nos chamando a atenção para entender o seguinte: não é eu proporcionar um prato de comida para a pessoa que eu vou tirá-la daquela situação, que eu vou estar proporcionando a ela uma consciência que fará com que ela consiga a própria comida, né? Muitas vezes o que nós vemos são pessoas
milhares de pessoas, perpetuando na necessidade de caridade, perpetuando durante anos, décadas, na necessidade de outra pessoa provir aí o alimento para a pessoa, provir as necessidades básicas, né? Então, você percebe que você dar, né, aquilo que a pessoa precisa não está ajudando-a a avançar, não está ajudando-a a crescer, não ajuda a pessoa a conseguir por ela mesma aquilo que ela precisa para viver, né? A pessoa não consegue nem ao menos sobreviver sem doações, sem a ajuda de outras pessoas, né? Então, isso aqui ele está nos alertando para isto. O ideal é você ajudar a pessoa a vir para o mesmo patamar que você, ou até mais, e não mantê-la ali na pobreza, dando um pedaço de pão a cada dia para que ela sobreviva dentro daquela mesma situação de falta, de limitação. O caminho que ele está aqui nos mostrando é a pessoa que está em necessidade, ela precisa de uma mudança de consciência, né? Mudar a consciência de pobreza para a consciência de riqueza, de abundância. O único modo capaz de erradicar a pobreza do mundo é fazer com que um número cada vez maior de pobres siga os ensinamentos deste livro. As pessoas devem aprender a enriquecer por meio da criação, não da competição. Todos os homens que enriquecem por meio da competição derrubam atrás de si a escada pela qual subiram, mantendo os outros no chão. Mas todos os homens que enriqueceram por meio da criação abrem caminho para milhares de outros e os inspiram a segui-los. Muito lindo isso, né, gente? Aqui ele está nos dizendo que quando a gente tenta crescer, enriquecer, melhorar de vida, usando o método da competição, a gente está buscando só pra gente, né? Esse é o verdadeiro egoísmo. Eu querer só pra mim, só eu melhoro, só eu enriqueço, só eu conquisto, né? Enquanto as outras pessoas ficam para trás. Este é o método da competição, onde os mais fracos são eliminados, onde os mais fracos não são ensinados a também conquistar tudo aquilo que eu consegui conquistar, né? Então ele diz que o caminho certo, o caminho que está alinhado com a substância informe, com o Criador de todas as coisas, é o caminho da criação. Quando você está no caminho da criação, você está embutindo, você está colocando também na sua intenção a ajuda aos outros. Todos ganham, não existem perdedores, todo mundo sai ganhando, né? Aquilo que você está criando vai beneficiar outras pessoas. O método da criação, ele é inclusivo, ele não exclui as pessoas, ele ajuda várias pessoas no coletivo a crescerem, tá? Você não está sendo insensível nem cruel quando se recusa a ter pena da pobreza. Ver a pobreza, ler sobre a pobreza ou ouvir falar sobre a pobreza. Use a força de vontade para manter sua mente afastada do assunto da pobreza e para mantê-la fixa com fé e propósito na visão do que você deseja. Bom, aqui nesse capítulo para mim ficou bem claro que a gente deve usar nossa força de vontade para manter-nos firmes na direção do pensamento de que a substância informe preenche e permeia todos os interespaços. E a substância informe, gente, é Deus, é a presença divina, é a divina consciência presente em todas as coisas. Então, faz muito sentido quando ele fala assim: não dê atenção à pobreza, não se envolva com ações de caridade que dão muita atenção, muita ênfase à falta que as pessoas têm, à miséria das pessoas, né? Na dificuldade das pessoas. Que o seu foco, a sua atenção tem que estar naquilo que é a essência de Deus, naquilo que é a essência divina, que é abundância, que é suprimento para todos, né? A gente, quando observa a natureza, a gente vê muito isso, né? A natureza é abundante, a natureza é o próprio Deus.
Então, quando ele fala pra gente assim, não dê atenção à pobreza, não perca o seu tempo, não distraia a sua mente dentro dessas ideias de falta, porque isso é totalmente contrário ao que a gente está tentando fazer aqui com esse curso, que é justamente promover a sua vida financeira, promover a sua abundância, promover a sua melhoria de vida. Então, você não pode colocar dentro da sua mente duas ideias totalmente contrárias, duas ideias totalmente conflitantes, porque isso vai gerar na sua vida manifestações da mesma natureza, de conflito, de dúvida, de confusão. Você tem que ter clareza total do que você quer e de para onde você está indo. Você não pode se distrair com as coisas do mundo, porque agora você entende que o mundo é apenas um espelho, um reflexo daquilo que está dentro da minha consciência. Então o objetivo se torna mudar a sua consciência. Você passa a transcender, né, as situações, você transcende a opinião das pessoas, você transcende o que as pessoas representam dentro daquilo que você quer fazer. Você foca totalmente no que você quer realizar e você entende que você faz parte de uma energia cósmica, que você é um pedacinho de uma coisa muito maior que você e que você não precisa ter dúvidas, você não precisa ter medo, você simplesmente sabe aquilo que você quer com clareza e você sente que a qualquer momento isso chegará até você, porque você também está trabalhando na direção disso. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande beijo para você, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau, tchau!